nesses centros urbanos que realmente começou esse pessoal a se misturar e esquecer, né, as suas raízes, as suas culturas. E eu acredito que é aí que o brasileiro ele perdeu, né, todo o seu brilho, porque eles deixaram para trás tudo o que os seus antepassados os ensinaram, né? E aí formou um vácuo na mente do povo que foi preenchido de uma forma meio artificial. Na verdade, se você estudar a história do Brasil, você percebe que existia uma história mais sólida, por mais que era um país subdesenvolvido como um território, eu digo porque o território do Brasil é muito amplo, existiam poucas pessoas morando aqui e você tinha tudo centralizado na capital, que era Rio de Janeiro. Né? Portugal trouxe para o Brasil o seu centro administrativo e, em certo momento, teve que retornar para Portugal. Então, o Brasil ele não era só uma colônia, mas ele fazia parte do Império Português. Em certo momento, o Brasil foi capital de Portugal. E a gente não estuda isso na nossa história. Tudo isso vinha se formando, vinha crescendo. O Brasil ele era uma, uma nação muito poderosa, muito forte. Em certo momento fez frente em batalha até a própria marinha da Inglaterra, a guerra do Paraguai. Teve vários momentos da história do Brasil que o Brasil mostrou sua força. A Batalha dos Guararapes, ali na questão de se libertar. Agora vem 7 de setembro aí, final de semana agora, hoje dia... Que dia que é hoje? Dia 4 de setembro, a gente está gravando isso aqui, então dia 7 de setembro vem aí, onde foi proclamada a independência do Brasil. Depois disso teve a Batalha dos Guararapes, lutando lá no norte contra os holandeses, se não me falha a memória. Então o brasileiro mostrou sua força e sua honra quando foi preciso, quando foi necessário. Depois disso, você teve uma evolução. Dom Pedro I teve que abdicar do trono e retornar para Portugal como príncipe e herdeiro. Então retornou para lá, deixando aqui não um vácuo de poder, mas deixou seu filho. Imagine a dor de um pai deixar um filho aqui, uma criança de 5 anos, na mão de um tutor. Droga, me esqueci o nome do tutor de Dom Pedro II. Em algum momento eu vou lembrar. Então, você tem esse momento aí, onde que Dom Pedro II é emancipado e se torna o imperador do Brasil. E esse cara que a vida inteira dele foi dedicada para estudar e se desenvolver, que em certo momento ele disse que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor. É o cara que não precisava de escolta, não precisava de nada. Ele andava à luz do dia e as pessoas gostavam dele. O poder do imperador era um poder moderador. Ele não era o mandante propriamente dito. Existia o parlamento, existiam os governadores indicados, mas existia o parlamento eleito. E aí você tinha o imperador como poder moderador. Quando aquele primeiro-ministro ou quando aquele governo estava saindo da linha de certa forma, ele era talhado ali e era feita nova eleição para eleger um novo administrador. Princesa Isabel, como filha e herdeira de Dom Pedro II, teve toda essa base, toda essa educação e estava se desenvolvendo para assumir o trono como imperatriz do Brasil. Ela que assinou a Lei Áurea, ela que trabalhava muito para poder trazer coisas boas para o Brasil. Em certo momento, o que aconteceu? Aconteceu o primeiro golpe militar do Brasil. Foi a proclamação da República, que foi onde começou o processo de ocultar essas pessoas, ocultar essa imagem do imperador, que era muito forte perante a população, ocultar esses pais fundadores, Bonifácio, José Bonifácio, lembrei. Ocultar a figura de Bonifácio, que foi extremamente importante para todo o desenvolvimento do Brasil, que em certo momento ele foi preso, inclusive. E aí você tem toda
esse processo de ocultar essas grandes figuras, esse patrimônio histórico, essa base fundadora do Brasil realmente, onde você começa com um golpe atrás de outro golpe, um golpe atrás de outro golpe, um golpe atrás de outro golpe. Uma republiqueta de bananas realmente, onde o Brasil desandou. E aí você começou a ocultar essas figuras que realmente tinham importância na nossa história e substituir por quem? Foi criado uma figura de Tiradentes, mas ninguém ao certo sabe como era Tiradentes. Sabe-se que sim, ele foi um revolto que, pasmem, que se revoltou contra a cobrança de impostos de 1/5. Quanto é 1/5? 20%. Hoje a gente paga quase 50% de impostos